queria chamar para o nosso debate aqui, para a nossa conversa, a professora Litsi Meyer, que escreveu sobre, acho que uma das músicas mais conhecidas de Chico, que é Geni sobre Geni. Então, ela fala de Portugal para a gente, com a gente. Então, eu queria chamá-la. Fique à vontade, professora. A fala é toda sua. Obrigada, Priscila, e obrigada, professora Mônica. Nem havia necessidade, realmente, a gente já está, logo depois eu entrava, mas obrigada, porque realmente existem várias pessoas de Portugal aqui ligadas também conosco, então, de repente, isso facilita para eles também, já que aqui já são 11 horas da noite. Mas eu queria contar para vocês um pouquinho dessa história também, já que todos estão contando um pouco. Quando o Ronaldo me convidou para falar sobre uma música, ainda não sabia que música seria, isso foi em março de 2020, né? Foi um bom tempo. E o Ronaldo me falou do projeto e eu fiquei encantada. Eu falei, não, com certeza. E o projeto, inicialmente, um detalhe que ele não contou para vocês, inicialmente esse projeto era mais bonito, na minha opinião, que era um projeto que ia só ter autoras mulheres. E eu fiquei encantada. Você imagina um livro de Chico, uma música de mulheres de Chico, escrito só por mulheres. E essa era a ideia do Ronaldo, mas com o tempo, infelizmente, isso não foi possível, e foram entrando também outros homens que só enriqueceram o nosso livro. E outra coisa também que eu achei muito interessante também, é que quando o Ronaldo, já em março de 2020, ele falou, Litsi, tenta descobrir alguém para nos ajudar, precisamos de doutoras, queremos muitas autoras mulheres. E aí o Ronaldo, eu perguntei, Ronaldo, posso pegar gente de Portugal também? Ele disse, claro, pode, o mundo inteiro. E abriu isso. E agradeço a ele também por isso, porque com isso entrou muitas também colegas aqui de Portugal. Temos, por exemplo, Teolinda Gerson, uma grande autora consagrada em Portugal, que faz parte também desse livro. Temos a Anabela Rita, que está aqui também nos acompanhando nessa live. Temos também Isabel Pontes de Leão, e temos a Tereza Vasconcelos também, do Graal, Grupo Graal, que trabalha com mulheres em situação de risco aqui em Portugal. Quer dizer, juntamos um grupo interessante, Brasil e Portugal, trabalhando. E aí, Ronaldo me deu outra tarefa, e falou assim, Litsi, agora eu quero outra coisa. Você vai conseguir para mim um Mia Couto. Não foi, Ronaldo? Foi. Ok. Vamos lá. Exatamente. E lá fui eu atrás do Mia Couto. E aí temos um Mia Couto fazendo o prefácio desse livro também, que já foi uma outra grande vitória para esse livro, que tornou o livro ainda mais interessante, mais gostoso. Então é uma trajetória, né, Ronaldo? Eu acho que é gostoso contar isso, de como é que é um trabalho de equipe. O Ronaldo, ele, desde o início, dividindo com todos os autores um pouco de tudo, né, e até mesmo na escolha das músicas, algo que ele também não contou para vocês. Ronaldo passou para cada autor a seguinte tarefa: escolham 3 músicas, e aí vamos tentar fazer o possível para uma das 3 se cair para você. E cada um de nós fez assim. E não sabíamos também quem seriam nossos parceiros, isso também foi ele que fez. Esse foi outro desespero, que eu pensei assim, meu Deus, eu não sei escrever a 4 mãos, como eu vou me livrar disso, como é que eu vou fazer, quem vai cair comigo? E aí, Ronaldo me deu um presente. Eu ganhei a Letícia Sabatella de parceira. E segundo presente, descobri que nós duas íamos falar sobre Geni e o Zeppelin. Falei, puxa vida, ganhei o Natal bem antes do Natal. E o que aconteceu? Fiz uma grande amizade com a Letícia, e dessa amizade entre uma antropóloga, eu, e uma cantora e atriz, diretora, né, Letícia Sabatella, nasceu um texto que eu, sinceramente, estou apaixonada. E espero que vocês também gostem. Quem conhece a música Geni e o Zeppelin, eu acredito que todos conhecem, como a Priscila disse, sabe que é uma música que choca, não tem jeito. Não tem como escutar a música Geni e o Zeppelin e não ficar, de alguma forma, chocada pela letra, chocada por toda a história que a música conta. Ou algumas pessoas ficam chocadas com os palavreados da música e falam, nossa, que horror, como aconteceu com algumas pessoas. Outras pessoas se veem até na música. E essa foi a experiência, inclusive, que a Letícia relatou pelo fato que ela interpreta sempre Geni e o Zeppelin com a Caravana Tonteria, que é o grupo musical dela. Então, ela está sempre interpretando essa música e é sempre procurada após o show por mulheres sofridas, por travestis,
por lésbicas, pessoas que se veem nessa música. E eu, pensando nessa situação toda, e pensando nessa música, como essa música é tão realmente interessante por ela tocar de alguma forma em cada um de nós, eu comecei a pesquisar. Eu queria entender como é que o Chico entrou nessa história de Zeppelin, né? Onde entra isso tudo? O Ronaldo até deu uma ideia aqui do Rio de Janeiro. E foi assim que eu acabei pesquisando lá nos arquivos do DOPS de Pernambuco e também em vários jornais da década de 30, que foi o período que o Zeppelin esteve aqui no Brasil. Aqui não, né? Aí, no Brasil. E dessa pesquisa toda surgiu Geni. Geni falando sobre ela mesma. Porque essa foi uma outra questão também que eu e Letícia conversamos muito e percebemos a seguinte questão. A música, muitas das músicas do Chico, a mulher tem voz. Acabamos de falar de Angélica, falamos aqui também da última música, e sempre a voz é da mulher. Mas reparem que em Geni e o Zeppelin, Geni não tem voz nenhuma. Tudo que a gente sabe sobre Geni vem das outras pessoas. O narrador conta sobre ela, fala de promiscuidade, mas ao mesmo tempo também diz que ela é um poço de bondade. Vem o coro e só fala mal de Geni. Aí vem o comandante do Zeppelin e se apaixona por Geni, mas depois a usa e a abandona. Mas ele não tem voz. A gente não sabe quem é Geni, a gente sabe quem que os outros dizem dela. E é por isso, então, que resolvemos criar a voz para Geni. Resolvemos dar voz a essa Geni. E a história que criamos é uma história completamente diferente de tudo o resto que vocês vão ler no livro. Porque todas as músicas, normalmente, foram tratadas de acordo com a letra, o estudo da letra. Só que isso também muita gente já tinha feito. Então, nós fizemos um romance histórico. É um romance histórico que se passa na Recife dos anos 30, okay? No Estado Novo, período em que o Zeppelin esteve no Brasil, esteve em Recife, e que esteve sobrevoando Recife uma vez por muito tempo, sem poder descer, e eu não vou contar porquê para vocês, um período em que o país estava dividido entre fascismo e comunismo, um período onde Estado e Igreja andavam de mãos dadas em prol de uma falsa moralidade. Vocês estão sentindo alguma coisa semelhante com os dias de hoje? Estranho, não? Pois é. A história de Geni, que nós escrevemos passando no século XX, anos 30, em Recife, nessa Recife cosmopolita, que tinha gente de todos os lugares do mundo vivendo naquela época ali, mas, ao mesmo tempo, também uma grande profusão de doenças endêmicas, então uma discrepância social imensa. Essa história toda podia muito bem estar acontecendo nos dias de hoje. E é por isso, então, que eu convido vocês a conhecerem melhor essa história, a lerem um pouco essa história, e quem sabe até ler a letra da música. Vocês vão perceber o seguinte, que talvez, muitas vezes na nossa vida, sejamos como Geni, aquela que é criticada, que é julgada, sem muitas vezes ter voz ativa, sem poder dizer a verdade da sua história. Ou talvez aquela Geni que é usada e abusada só porque ela tem boa vontade e quer ajudar os outros. Ou talvez sejamos o coro. Aquele que apedreja, aquele que reclama, aquele que fala mal, que tem preconceito, como o nome fala, preconceito. Nem sabe quem é a pessoa direita, mas ouve dizer alguma coisa e já vai criticando e apedrejando. Ou será que somos como o comandante do Zeppelin, que usamos as pessoas pelo valor que elas têm e depois abandonamos, jogamos fora, não demos mais aquele mesmo valor. Geni e o Zeppelin é uma música importante porque ela denuncia. Ela denuncia os nossos pecados pessoais, ela denuncia os pecados sociais, ela denuncia toda essa hipocrisia que muitas vezes reina no Estado, na igreja, na economia, na sociedade. E é por isso que eu quero finalizar só isso. Não vou contar a história para vocês, mas convido vocês a conhecerem a história de Geni através da voz de Geni, escrita no livro Essas Mulheres. E também, se possível, ouçam também a música Geni e o Zeppelin, cantada pela voz de Letícia Sabatella, na Caravana Tonteria. Vocês encontram isso também no YouTube. Obrigada mais uma vez, Ronaldo, por esse presente duplo que você me deu. Realmente estou em dívida contigo. Vou cobrar.